Irmãos, paz no Senhor. Neste dia estamos aqui reunidos para a escola dominical, né? E fico contente porque estamos aqui e pudemos entrar na casa dos irmãos, né? E estamos em comunhão dessa maneira diferente, mas sabemos que os irmãos estão nos ouvindo, né? E os irmãos vão participar também de uma certa forma dessa escola dominical, né? Que Deus seja louvado em todos os sentidos, né? Que Deus seja, possamos ser edificados, independentemente da forma que prestamos o culto a Deus, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Domingo, manhã de domingo, dia 5 de maio, nós vamos dar início à nossa escola dominical. E para isso vamos orar a Deus, vamos fazer uma oração de adoração pela semana que Deus nos deu, por tudo que Deus nos tem dado. Vamos orar na pessoa da nossa irmã Helenir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti nós estamos agradecidos pelo privilégio de estar na Tua presença, mesmo distante um dos outros, mas com o mesmo propósito, que é de Te louvar, Te adorar e engrandecer o Teu santo nome e aprender mais da Tua palavra, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Te agradecer, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos alimentado, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor tem um propósito para tudo isso, Senhor. E que tudo está no seu controle, ó Pai. E que no momento certo estaremos juntos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Nos abençoe, Senhor Deus, e que possamos estar sempre com nossos corações agradecidos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, né, vamos estudar a lição de número 12. Lição liderança madura, igreja madura. Esse texto se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, de 1 a 5, onde Paulo fala sobre o que é uma igreja madura, né? Vamos ouvir também essa leitura através da nossa irmã Elizabeth. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 5. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Cristo que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Amém. Lição 12, né? Igreja madura, ela vai tratar aí de uma igreja que é generosa, uma igreja que procura agradar a Deus, que tem comprometimento com Deus, que busca a verdade, que busca o amor em Cristo Jesus. E vamos então adorar a Deus através de um hino de número 298, a pedra fundamental. Para nós termos uma igreja madura, a pedra fundamental tem que ser Cristo para nossas vidas. Ouçamos, né, o hino de número 298.
pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor. E muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Vamos passar agora o estudo da nossa lição. Lição de número 12. Vamos passar aí o estudo da nossa lição através do presbítero Walter, também professor da nossa escola dominical. Ele vai ministrar essa aula para nós. Ouçamos, né, com atenção o nosso presbítero Walter. Amados irmãos, queridos, bom dia, na graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria para mim poder estar aqui nesta manhã, na escola dominical, compartilhando com os queridos irmãos a lição de número 12, onde fala sobre liderança madura, igreja madura. Eu quero saudar os irmãos com a graça do Senhor Jesus, trazer também um abraço meu, da Romilda, da minha família, aos queridos irmãos. E também externar aos irmãos que nós estamos sentindo realmente saudade, sentindo a falta de estarmos na comunhão junto no templo, participando dos trabalhos da igreja, mas pelo motivo de força maior desta pandemia que está ainda recebendo a orientação das autoridades médicas para que estejamos em quarentena. Mas esse não é o motivo de deixarmos de estarmos servindo ao Senhor, louvando a Deus em nossos lares, em nossas famílias, e também compartilhando com os irmãos desta forma, através desses meios de comunicação que nós temos disponível. É motivo de agradecermos ao nosso Deus, de poder compartilhar com os irmãos o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. E o assunto de hoje vai estar falando sobre lideranças da igreja. Vai estar falando também sobre a igreja e também o padrão de qualidade para a liderança da igreja. E na introdução da lição, o comentarista coloca as seguintes palavras que eu gostaria de passar para os irmãos: que ninguém gosta de receber um produto ou serviço abaixo da sua expectativa. E assim, nós encontramos também aqui na introdução da lição
onde as pessoas procuram ficar satisfeitos com aquilo que nós adquirimos. Toda marca, toda empresa, toda indústria ou prestadoras de serviço se esforça para que o cliente seja atendido em conformidade com as especificações contratadas. É isso que define a qualidade de um produto ou serviço, o quanto ele atende à expectativa dos seus clientes, mantendo um padrão de qualidade. Existem produtos que prometem muito, mas possuem um padrão de qualidade muito baixo. Eles até parecem ter alguma qualidade, mas não passam de enganação. Se estivéssemos falando somente de um produto, a decepção já seria enorme. Mas imagine quando tratamos de pessoas que exercem lideranças na igreja. E este é o cenário que Paulo retrata nesses versículos do capítulo 11 de 2 Coríntios, qual foi lido pelo nosso irmão presbítero Fernando, superintendente da escola dominical, onde fala sobre falsos profetas que parecem liderar a igreja de maneira bem distinta do padrão que é aprovado pelas Escrituras. E é sobre este assunto que vamos estar falando nesta manhã com os irmãos. Esta foi a experiência do apóstolo Paulo no seu ministério que ele foi chamado para ser um apóstolo, para dar início à igreja do Senhor Jesus, compondo o colégio apostólico da época, quanto à fundação da igreja cristã. E aqui no texto de Coríntios, Paulo fala que se devemos gloriar no Senhor, é o que diz 2 Coríntios 10, verso 17. Mas o apóstolo está diante de um grupo de homens que aparece como líderes da igreja de Corinto. E ele se orgulha em se comparar aos outros, inclusive aos apóstolos, na tentativa de parecerem bons e cheio de sabedoria diante da igreja. E comparado a eles, Paulo parece estar abaixo do padrão de qualidade. O problema, porém, é que o padrão de qualidade para a avaliação da igreja estava errado. E Paulo mostra, no texto lido de 2 Coríntios 11, que o padrão de avaliação da qualidade é exatamente o oposto àquele que era adotado pelos seus adversários. Porque muitas vezes o homem, levado pela sua cobiça, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, coloca coisas que não correspondem com a palavra do Senhor. E Paulo, atentando para esse problema que envolvia a igreja da época, trazia a palavra do Senhor sob a inspiração e orientação do Espírito Santo, no sentido de que os crentes de Coríntios entendessem a verdadeira palavra de Deus, para que não deixasse se elevar pelos ensinamentos de homens que, pelas suas vaidades, muitas vezes traziam discursos bonitos, mas nem sempre correspondia com a palavra do Senhor, e até mesmo toleravam até um tipo de imoralidade, falsidade doutrinária. E a partir dessa situação, Paulo destaca que aprendemos sobre o padrão de qualidade que a liderança de uma igreja madura deve orientar
a vida da igreja do Senhor, para que ela seja uma igreja madura, também a liderança precisa ter esta condição de maturidade. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas palavras nesse sentido. O que é ser maduro? O que é ter maturidade? Quantas vezes nós encontramos líderes intolerantes? E a liderança madura é aquela que tem boa tolerância. É aquela que tem uma formação moral. Por isso, não se conforma com imoralidade no seio da igreja. Liderança madura também é aquela que tem a sua característica de habilidade. É aquela que deixa transparecer também, pela sua habilidade, uma transparência de delicadeza, de educação, de uma forma delicada de tratar dos problemas com a vida da igreja, na vida dos queridos irmãos. E o humor na vida de uma liderança deve ser estável, da melhor maneira possível, para resolver os problemas que muitas vezes surgem na vida da igreja. E também a liderança tem que demonstrar ter um controle racional, até mesmo sobre as emoções. Mesmo nos momentos mais difíceis, a liderança precisa ter controle sobre as suas próprias emoções. E ainda, a liderança precisa aprender constantemente a lidar com os próprios erros. Porque mesmo fazendo parte da liderança da igreja ou qualquer liderança em que estivermos envolvidos na vida social, nós precisamos aprender com os próprios erros, porque não somos infalíveis. E muitas vezes com os erros nós aprendemos quando nos colocamos humildemente como líderes. E saber lidar até mesmo por esse momento que nós estamos passando, com as incertezas da própria vida. Este assunto de hoje, que a nossa lição está tratando sobre liderança madura e uma igreja madura. Nós conseguimos compartilhar isso com os irmãos, porque nós agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que é o líder supremo. Ele passou também por suas lutas, pelos sofrimentos e enfrentou até a cruz por amor da sua igreja. E é nessa expectativa que o apóstolo Paulo, vivenciando esta experiência que ele deixou registrada em 2 Coríntios capítulo 11, falando sobre a liderança da igreja,
E ali deixando claro nesse texto a preocupação do apóstolo, no sentido de que a igreja do Senhor fosse cuidada como a noiva de Cristo, porque um dia o Senhor virá buscar a sua noiva para estar com Ele para todo sempre. E a preocupação do apóstolo, quando via aquela liderança deturpando a palavra do Senhor, colocando coisas que não era conveniente para a igreja cristã, ele se levanta e até mesmo sendo considerado como um apóstolo de uma palavra dura, mas que era necessária para a exortação daquela igreja. Quando ele vê alguns que ele havia levado à fé em Cristo começarem a seguir falsos mestres, e aí a preocupação do apóstolo é para que estes seus discípulos não se enveredassem aos ensinos daqueles falsos mestres que estavam deturpando a vida da igreja. E Paulo sentia o mesmo que sente alguns pais quando seus filhos começam o período da adolescência. E aqui está no bojo da nossa lição: quando os filhos chegam a uma certa idade, começa a ser influenciado por pessoas da sociedade e às vezes desprezam até mesmo as orientações dos próprios pais. E aí a preocupação do apóstolo Paulo era pai para eles, e ainda assim eles se envergonhavam dele. E aí no terceiro item da lição, no verso 5 do texto de 2 Coríntios, diz assim: o zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo, o Senhor. A igreja de Jesus, ela é chamada também de noiva de Cristo. E aí o zelo de Paulo para com a igreja, para que no dia que ela for apresentada a Cristo, ela seja apresentada sem mácula. E era a preocupação do apóstolo, no sentido de zelar pela vida da igreja. A igreja de Cristo é tratada em outros lugares, também no Novo Testamento, como noiva de Cristo, conforme o texto de Efésios 5, verso 27, fala sobre este assunto, e também em Apocalipse 19, no verso 7. E esta imagem não era novidade. A novidade foi o apóstolo Paulo se apresentar como o pai da noiva. Em outras ocasiões, o apóstolo fala de si mesmo como pai espiritual, por exemplo, para Timóteo, quando ele chama Timóteo de filho na fé. Mas ele nunca usa a linguagem empregada nesta passagem. Esta imagem de orgulho, de um orgulhoso pai, de uma bela jovem, não é este o sentido que Paulo está querendo passar para a igreja, mas transmite maravilhosamente o seu amor, como o amor de um pai, e zelo para com os coríntios, como se fossem seus filhos na fé. E no verso 3, ele usa até mesmo a comparação da vida da igreja de Coríntios, reportando a vida dos nossos primeiros pais lá no paraíso, no jardim do Éden, quando ouviram a voz do inimigo e cederam à tentação e caíram em pecado. Realmente esta era a preocupação do apóstolo, para que
a igreja se mantivesse firme na palavra, atenta à voz de Deus, para não cair em tentação sobre a astúcia do inimigo, que muitas vezes estava usando até mesmo a liderança da igreja para seduzi-las a deixar de ter uma vida de santidade e permitindo que muitas vezes a imoralidade, a falsidade e outras doutrinas contrárias à palavra de Deus entrassem para dentro da igreja e viessem a prejudicar a vida de santidade daquela igreja. E em quarto lugar, o comentarista diz: os falsos mestres expostos. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. E Paulo traz um alerta para a igreja de Coríntios. Falsos mestres estão tentando desviar os cristãos verdadeiros do verdadeiro ensino e a autoridade apostólica das boas novas do Evangelho. E o objetivo final dos falsos mestres é desviar a noiva de Cristo do seu noivo. Mesmo que os falsos mestres se apresentem como super espirituais, na realidade eles não são. Eles não conduzem o povo à verdadeira devoção ao Senhor. Eles não importam o que digam que estão procurando realizar. Sua agenda oculta é impedir as pessoas de confiar em Cristo e obedecê-lo em suas simplicidade. E aí a recomendação de Paulo aos Coríntios, e também, por que não dizer, a nós também em nossos dias, para estarmos atentos e vigilantes, para não sermos enganados por falsos líderes. E a própria liderança da igreja deve estar atenta também neste aspecto para transmitir à igreja orientações seguras que vêm somente da palavra do nosso Deus. E o próprio apóstolo Paulo, no verso 5 do texto de Coríntios, ele diz: suponho em nada ter sido inferiores a estes tais apóstolos. Porque eles consideravam Paulo como se fosse inferior, pela sua simplicidade, pela sua forma de conduzir o rebanho. E aí a palavra do apóstolo: suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Quem sabe aqueles líderes tinham um discurso bonito, pregavam muito bem, tinha cultura, mas isso não intimidava o apóstolo Paulo na sua simplicidade, embora ele também fosse uma pessoa culta, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Mas ele não colocava a sua cultura, a sua sabedoria em destaque. Ele as considerava até mesmo como nada. Mas dava prioridade a Deus, a palavra do Senhor e a vocação pela qual ele tinha sido chamado. E o problema dos coríntios era que eles julgavam com base em aparências externas e não no caráter ou doutrina. Eles julgavam os seus líderes pela aparência externa, o que é comum isto ocorrer também, até mesmo em nossos dias.
Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma experiência já muito antiga que eu ouvi de um pregador. E ele dizia nesta ilustração sobre um filósofo que falava muito sobre humildade. Mas ele morava numa casa bonita, numa mansão. E ele é bem conhecido, filósofo grego por nome de Sócrates. E numa manhã ele estava limpando o seu jardim e alguém preocupado com a simplicidade de Sócrates, pela vida humilde que ele levava, embora ele tivesse boas condições, mas esta pessoa cheia de orgulho resolveu desmascarar Sócrates e vestiu uma capa velha toda furada, bem suja, como um andarilho, e chegou no portão da casa de Sócrates e disse: como o senhor, sendo tão rico, numa casa bonita, fala sobre humildade? E aí aquele filósofo, olhando para aquele homem com a capa velha, com a capa rasgada, furada, ele pensou um pouquinho e disse para ele: pelo buraco da sua capa, eu já estou vendo o seu orgulho. Então, muitas vezes a aparência, ela nos engana. Eu também, lembrando na minha infância, na década de 50, quando estudava na escola primária, lá no estado de Minas Gerais, nós tínhamos uma cartilha. E naquela cartilha, se não me engano, era Caminho Suave, tinha uma lição que falava do burro e da onça. Coisas que ficou gravada na minha mente até agora. Porque o burro trabalhava todo dia para o fazendeiro. E um dia ele achou que a onça vivia na mata, uma vida tranquila, não precisava trabalhar, e ele decidiu a ter uma vida de onça. E a onça morreu, ele foi lá, tirou a pele da onça e vestiu de onça. E começou a andar pelo pasto como se fosse uma onça. E aí já o fazendeiro não mais encontrou o burrinho para colocar na carroça e no arado para trabalhar. Mas em dado momento, os cachorros correu atrás da onça, do burro vestido de onça. E ela correu, mas chegando perto de uma cerca, ela começou a dar coice nos cachorros. E aí, o vaqueiro da fazenda, que estava procurando o burro e se deparou com a onça, desconfiou de que não era onça, porque onça não dá coice. E aí foi verificar, era o burro que estava com a pele da onça, fantasiado de onça, para não trabalhar mais para o seu patrão, para o seu fazendeiro, o seu dono. E aí, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que as aparências enganam, mas não definitivamente. E aí foi tirado a pele de cima do burrinho e ele voltou aos seus trabalhos cotidianos para o seu dono, para o fazendeiro. O que isso quer dizer para nós? Não adianta querermos fugir do trabalho, querermos ser uma coisa que nós não somos, mas nós devemos ser sinceros diante do nosso Deus
e sempre estarmos prontos para o trabalho, pronto para realizar a obra que o Senhor colocar diante de nós. E ainda continuando no texto da nossa lição, refletindo um pouco sobre essas experiências dessas dois personagens, como lição para as nossas vidas, que nós nos preocupemos com a nossa aparência, não nos devemos ficar preocupados simplesmente com a aparência, mas ser aquilo que realmente nós somos e fazermos ao nosso Deus aquilo que é melhor de nós. Embora seja falto no falar, conforme diz o apóstolo Paulo, não sou no conhecimento, mas em tudo, por todos os modos, vos temos feito conhecer que esses falsos mestres davam com sua eloquência a falsa impressão de que só eles possuíam a chave da verdade. Este era o comportamento daqueles mestres. Eles diziam que eles eram o dono da chave da verdade. E os cristãos de Corinto supunham ser impossível obter tal conhecimento por si mesmo e assim necessitavam desses mediadores, estabelecido deste modo uma dependência espiritual. E os falsos mestres afirmavam conhecer em algo a mais e deixavam claro que algumas verdades são muito elevadas para as pessoas comuns e que apenas os mais especiais, no caso eles, seriam capazes de descobri-las. E não é isto que a palavra do Senhor nos ensina. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no verso 29, as coisas reveladas são para os homens, para nós, e as não reveladas são para o nosso Deus. Então, quando há coisas que nós não entendemos, que o Espírito Santo não abriu as nossas mentes para o nosso entendimento, elas pertencem ao nosso Deus. E a liderança cristã não permite abuso. E o apóstolo Paulo, no verso 20 do texto de Coríntios, ele disse: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e até mesmo quem te esbofeteie. Tolerar. O cristão, o líder, precisa ter este espírito de tolerância, conforme as características que eu falei aos irmãos logo no início do estudo nesta manhã. Estamos chegando, irmãos, ao final da nossa lição, embora não podendo concluí-la totalmente, é um texto bastante extenso, mas também fala sobre a liderança cristã deve ser abnegada. E aqui na conclusão da lição, o apóstolo Paulo, o escritor da lição, diz que o apóstolo Paulo demonstra mais uma vez o seu compromisso com a igreja de Corinto, razão porque não irá renunciar àqueles que o levou a Cristo. E ele apresentará o Pai como uma igreja pura, e Paulo reconhece a vulnerabilidade e ingenuidade de alguns cristãos, mas acusa com veemência os falsos mestres que se estabeleceram em Coríntios. E Paulo apresenta-se como um líder que pode ser imitado, pois ele serve o propósito maior de glorificar a Cristo em humildade e em simplicidade. E foi este apóstolo que diz: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe o estudo nesta manhã, que esse espírito de liderança da igreja, bem como a igreja, possa estar amadurecendo a cada dia para a honra e glória do nosso Deus. E eu peço aos queridos irmãos que se coloquem neste momento em uma atitude de oração pelas lideranças da nossa igreja. Orar. Santo Deus, nosso querido Pai, te louvamos, te agradecemos por este momento de estudo da Tua Palavra, Senhor. E como parte da liderança da Tua igreja, eu te louvo, te agradeço por este privilégio que o Senhor me concede. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor abençoe todos os irmãos presbíteros que junto fazemos parte do conselho da Tua igreja. Que o Senhor abençoe o pastor. O Senhor abençoe a junta diaconal e todos os queridos irmãos, sociedades internas e também, ó Pai, intercedemos pelas autoridades constituídas na nossa pátria, desde o presidente da República, os governadores, prefeitos e todas as autoridades, que o Senhor esteja abençoando e, ó Deus, usando-os como instrumento nas Suas mãos para estar dirigindo os destinos da nossa pátria. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra. É a nossa oração, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Muito bom, agradecemos aí a lição, o presbítero Walter, principalmente a oração final, no qual nós somos chamados aí a orar pelo nosso pastor, chamados a orar pelos presbíteros da igreja, os diáconos, toda a liderança, né? Que busquemos realmente ter generosidade, busquemos ter amor, busquemos ter comprometimento com os outros, né? Em relação ao trabalho da igreja, em relação aos irmãos, né? Também vamos agora ouvir, né, um cântico especial aí, com uma família especial aí, família do presbítero Ronaldo, vai nos levar aí um cântico para adorarmos e louvarmos o nome de nosso Deus. Ouçamos, irmãos, e relembremos aí, né, a nossa família tão amada, tão preciosa. Agora temos uma terceira parte que também nós introduzimos na escola dominical, que as nossas crianças não podem ficar à parte, né? Mas elas vão participar também, né? Como elas participam na nossa igreja, né? Nossa escola dominical, nossos cultos, em todas as nossas atividades, né, espirituais, sempre está presente as nossas crianças.
e vamos ouvir uma pequena mensagem agora dada aí em relação ao departamento infantil, que não vai nos ser dada para que as nossas crianças também sejam edificadas. Ouçamos aí o departamento infantil, né, o que eles têm para nos falar. Qual é a história de hoje? Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, crianças! Bom dia, irmãos! Hoje nós vamos começar a nossa escola dominical com uma oração feita pelo Davi. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo nosso dia e que o Senhor fique conosco. Perdoa nossos pecados, obrigado pela comida e que possamos aprender mais da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Davi! Que Deus te abençoe muito! Vamos lá! A história de hoje vai falar sobre espias. Será que naquela época existiam espias? Será que eles eram bons ou maus? Bom, a história de hoje vai falar sobre isso. E tudo começa com Josué. E ele estava no comando do povo de Deus, que ia conquistar a cidade de Jericó. Eles iriam guerrear. Naquele tempo, a cidade tinha muros muito grandes e muito largos. Cabiam até casas ali em cima dos muros. E as pessoas construíam casas ali em cima. Mas não era qualquer pessoa que morava ali em cima dos muros, não. Eram só as pessoas que eram pobres. E tinha uma mulher que está na nossa história e ela morava ali em cima daquele muro. O nome dela é Raabe. Raabe já tinha feito muitas coisas erradas, mas ela ouviu falar sobre Deus, ouviu falar sobre o Deus verdadeiro. Mas assim, ela não ouviu só isso. Ela ouviu outra coisa também. Raabe ouviu que o povo de Deus ia guerrear contra o povo de Jericó, contra o povo da cidade dela. Um dia, Josué mandou 2 de seus soldados para espiar o que estava acontecendo dentro da cidade de Jericó. Quem será que ajudou? Raabe. Raabe ajudou os 2 soldados de Josué, do povo de Deus, a se esconderem na casa dela e para que eles pudessem vigiar a cidade, ver o que estava acontecendo, espiar. Assim que os soldados terminaram de espiar o que estava acontecendo dentro da cidade de Jericó e eles estavam indo embora, Raabe fez um pedido antes. Ela disse assim: por favor, prometam para mim que não irão matar nem a mim e nem a minha família. Os soldados olharam para Raabe e disseram: tudo bem, mas você vai ter que amarrar uma corda vermelha na sua janela para a gente saber que você está junto com o povo de Deus, junto com o nosso exército. Raabe amarrou a corda em cima da janela dela e jogou a corda também para que os soldados pudessem descer a muralha. Mais tarde, toda a cidade de Jericó foi destruída durante esse combate do povo de Deus e o povo da cidade de Jericó. Mas a casa de Raabe não foi destruída, porque ela escolheu obedecer a Deus. Aqui nós temos 3 aplicações para a nossa vida. A primeira é ajudar. Nós devemos ajudar as pessoas com roupas, alimentos, e nesses tempos que estamos vivendo na pandemia, nós precisamos ajudar de outras formas. Nós temos outras formas para ajudar as pessoas. Nós podemos ouvir, nós podemos conversar com os nossos irmãos, conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos familiares. A segunda coisa que devemos fazer é confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Raabe confiou muito em Deus, porque ela não sabia onde ia dar tudo aquilo. Ela não sabia o que ia acontecer com ela. Ela ficou com medo. Imagino que ela tenha ficado com muito medo. Mas ela mesmo assim confiou em Deus. A terceira coisa é crer no plano de Deus. Nós temos que crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Crer no plano da salvação. Eu vou deixar aqui um versículo para que todos possam decorar durante a semana e usar ele sempre na vida, nas nossas vidas. O versículo é: o sangue de Jesus nos livra
7. Vamos repetir? O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. 1 João 1, 7. E assim nós vamos encerrar a nossa escola dominical com uma oração feita pela Lara. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu. Ó Pai, abençoe todas as famílias, abençoe pela nossa igreja, abençoe pela escola dominical, abençoe por todas as coisas que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Muito bom nós vermos nossas crianças tendo suas tarefas, né? Mesmo em casa, né? Mas aprendendo também da palavra de Deus. Pais, é uma grande oportunidade aí de ensinar seus filhos em casa, né? Com orações, com culto infantil, né? Com culto doméstico e com lições aí da escola dominical. Nós temos muito material para isso, né? Se o quiser aí, procure a Sandra, nos procure, que nós possamos enviar material para que os irmãos, os pais façam aí um culto a Deus nos seus lares aí, que nossas crianças possam estar crescendo cada vez mais. Nesse momento, vamos encerrar a nossa escola dominical dessa manhã, que os irmãos possam serem edificados aí, né? Pela palavra, pelas orações, pelos hinos que foram entoados ao nosso Deus. E que possamos estar à noite, mais uma vez aqui, né, congregados dessa maneira para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Nós vamos orar com oração dominical, né? Oremos, irmãos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nosso teu reino e o poder e agora e para sempre. Amém. Mateus 6, 9 ao 13. Moto, né? O moto da nossa escola dominical. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, tenham um bom dia, um dia de domingo na presença de nosso Deus, dedicado para a honra e glória dele. Amém, irmãos.